dilatação, né, na primeira parte, basicamente, né, a erosão para a gente reduzir alguma coisa numa imagem binária, dilatação para aumentar, seja, né, o efeito que a gente gostaria, no caso, né, na placa de circuitos lá, né, foi para remover algum elemento, então a gente pode usar como uma filtragem, né, de acordo com a necessidade, o que a gente está buscando, e o mesmo a gente pode falar para a dilatação, né, que a gente quer aumentar. Então, um exemplo é conseguir fazer, né, eliminar elementos que estão disjuntos, né, na letra lá, para a gente conseguir juntar tudo numa letra só. Então, dessa maneira a gente consegue isso, né. Então, dando continuidade, a gente vai ver algumas relações que a gente pode fazer, né, com que seria o princípio de dualidade, né. Então, a gente já viu, acho que vocês viram isso em termos, por exemplo, de teoria de conjuntos, em circuitos também, tem aquela questão quando você fala um não ou, que você tem aí não e, não e, tem toda uma questão nesse sentido, né. Então, a gente teria essa dualidade também na erosão e na dilatação, tá? Então, por exemplo, a erosão de A por B, o complemento dela, a gente teria, então, o complemento de A, fazendo a dilatação com a reflexão de B, né, do elemento estruturante. E a mesma coisa, né? A mesma relação. Então, a erosão, né? A erodido por B, aliás, a dilatação de A por B, o complemento dela é o complemento de A com a erosão da reflexão de B. Então, basicamente, na erosão de A por B é o complemento da dilatação do complemento de A por reflexão de B. Basicamente é o seguinte, né? Vocês vão concordar que quando a gente quer fazer uma erosão de A por B, a gente pode pegar o fundo do A e fazer uma dilatação por B. Então, em vez da gente considerar o elemento, a gente pode pegar, né, o complemento, que no caso seria o fundo, e fazer o processo contrário, né? Então, por na maioria das vezes ser o elemento, né, estruturante ser simétrico, então, a questão da fazer, né? Então, para fazer a dilatação a gente pode fazer a erosão do fundo, e para fazer a erosão a gente pode fazer a dilatação do fundo. Então, tem essa inversão que a gente pode fazer, tá? Então, igual eu comentei, né? Quando a gente tem o elemento estruturante simétrico, né? Que é quando o espelhado é igual a ele mesmo, né, em relação à origem, que foi a maioria dos casos que a gente viu até agora. Então, dessa forma, a gente faz a dilatação do fundo, igual eu comentei, né? Então, você dilata o complemento de A com o mesmo elemento estruturante, complementando o resultado, né? A gente consegue ter, basicamente, a mesma resposta, né? Então, esse princípio de dualidade a gente consegue obter, né? Em vez de fazer com o próprio elemento, a gente faz com o fundo, né? Então, vamos ver agora, como eu tinha comentado, a questão da abertura e fechamento, né? Então, a gente viu que a dilatação, ela tende a expandir, aumentar, dar uma engordada, talvez, né? Nos componentes da imagem, né? Nos objetos que a gente está querendo tratar, e a erosão diminuir. Então, basicamente, é isso, né? E aí, a gente vai ver agora a abertura e o fechamento, que são operações que vão usar a dilatação e a erosão de formas diferentes, né, a relação disso. Então, basicamente, a abertura ela vai tender, né, a suavizar o contorno do objeto, rompendo istmos e eliminando saliências mais finas, né. Os istmos seriam, por exemplo, a gente tem uma coisa aqui, uma ponte, imagina como se fosse uma ponte, né, e uma outra coisa aqui.
o istmo seria esse meio aqui, né? Essa ligaçãozinha aqui, como se fosse um golfo, por exemplo, né? Então, a tendência da abertura é isso aqui ser perdido, tá? Então, um rompimento disso. O fechamento, né, também vai suavizar os contornos, tá? Mas geralmente vai fundir as descontinuidades estreitas, né? Alongando alguns golfos mais finos e tirando alguns buracos e preenchendo lacunas no contorno. Então, eles fazem mais ou menos a suavização, só que de formas diferentes. A gente vai ver isso em exemplos que vai ficar mais claro. Mas E aí vai depender, né? Quando que eu vou usar, né? Vai depender da necessidade, da aplicação que a gente quiser, né? O resultado desejável nesse sentido. Então, a gente vai entrar nisso agora e vocês vão ver que é bem interessante que abertura e fechamento são totalmente relacionados, né? A gente acaba usando a dilatação e a erosão para isso, tá? Então, vamos lá. Então, a abertura, tá? Então, vai ser do conjunto A, né? Que é o que a gente tem de elemento, de objeto, com o elemento estruturante B, que seria, né, o que a gente está querendo destacar, mesma coisa que a gente já andou vendo, indicado aí por abertura com a bolinha B, tá? E o fechamento vai ser uma bolinha fechada, para a gente conseguir ter essa diferenciação. Então, a abertura de A por B vai ser aí fazer a erosão primeiro de A por B e depois fazer uma dilatação, né, pelo mesmo B. Então, é aquela questão que eu já tinha comentado, né, que a gente pode fazer uma combinação disso, obter algumas coisas nesse sentido. Então, a abertura disso, né, então a abertura seria isso, você faz primeiro uma erosão e depois faz uma dilatação. Então, a gente vai ver o que isso vai resultar, né, no nosso objeto final aí, quando a gente obtém isso, tá? O fechamento é a mesma ideia, né, então tem também conjunto de A com elemento estruturante B, indicado aqui pelo elemento da bolinha fechada, tá? Bom, desculpa, gente, eu fechei o microfone aí, como eu tinha comentado, tô com uma rinite alérgica braba aí. Bom, continuando, tá? Então, a diferença, né, que aqui faz primeiro, no caso, né, a dilatação e depois a erosão. Então, basicamente, né, você faz a dilatação, perdão, de A por B e depois a erosão de B. Então, dessa forma, a gente vê que muda a ordem das operações, né, mas que as primitivas em si são as mesmas, né, no caso de erosão e de dilatação. A gente vai ver que os resultados obtidos são bem diferentes, tá? E o resultado vai variar, né? A necessidade, né, de como que isso vai influenciar, de qual que vai ser mais relevante para o contexto, vai variar do que vai querer ser obtido, né? Então a abertura, a gente vai ver umas interpretações geométricas primeiro, né? Para facilitar a nossa compreensão. Então, por exemplo, a interpretação geométrica da abertura, a gente pode pensar como um elemento estruturante, por exemplo, um disco, né? Então, o nosso elemento aqui é uma bolinha, no caso não é uma bolinha, é um disco, né? Bidimensional. Então, a fronteira da abertura de A por B seria, né, os elementos, o máximo disso, né, dos pontos em B, que alcançam o ponto mais distante na fronteira de A, né? Então, basicamente, a gente imaginar esse disco, né, essa rolagem, por exemplo, pensando que ele vai fazer esse sentido aqui, do B lá dentro, então é até onde que ele vai encostar, né, o seu elemento, a sua borda aqui, né, no A. Então, a gente faz aquela questão da translação, né, que está presente nas operações de erosão e de dilatação, desse elemento por todo, né, por toda a extensão aí do objeto que a gente está tratando, tá? Então, esse ajuste geométrico, né, essa forma de fazer aqui,
formulação da teoria dos conjuntos, né, que a gente está usando bastante durante essa aula aqui nesse decorrer. Basicamente, a abertura de A por B seria a união de todas as translações desse B que vai ainda se encaixar dentro de A, né, que vai estar contido em A. Então, basicamente aqui, né, a gente vai ter então a união de todos esses Bs, as translações de B, no caso, as que estejam aqui ainda dentro, né. Então, basicamente é essa questão de você anda pontinho por pontinho aqui, né, elemento a elemento, tudo que estiver ainda dentro desse A, né. Então, é dessa maneira que seria a abertura geometricamente. Então, quando ele está rolando, né, no caso, por dentro da fronteira, no caso, a abertura, né, seria esse elemento C aqui, que seria essas bordas, que a gente falou, que é o resultado, né, essas bordas suavizadas que a gente falou. Então, esse seria o resultado da abertura, tá? Então, aqui seria o completo e aqui o resultado da abertura. Então, imaginando a abertura, a gente pensa, né, como o elemento estruturante estando lá dentro e o que ele consegue, vamos dizer assim, andar lá dentro nas bordas, né, sem escapar, sem exceder os elementos de borda. O fechamento, ele também vai suavizar, mas de uma maneira diferente, né, que a gente vai ver agora aqui também, ó, geometricamente, né. Basicamente, em vez do elemento estruturante, né, pensando também de novo num disquinho, né, ele está lá fora, em vez de estar internamente, e ele, no caso aqui, por exemplo, ele vai ser, né, mesma coisa, apontado aqui, né, colocado para fora e transladado por toda a região. E aqui, né, por exemplo, a gente vê que aqui seria o máximo que ele chega, né, essa porção aqui, que é onde também ele faz no caso, a suavização, né. Só que a gente vai ver o seguinte, que o fechamento ele acaba fazendo suavizações de elementos internos, né, vamos dizer assim, e a abertura de elementos mais externos, né, mais voltados para fora, vamos dizer assim, dos elementos que a gente está vendo, tá? Então aqui, em termos ilustrativos, tá? Que acredito que vai ficar mais claro para a gente. Então, abertura e fechamento a gente vai fazer nesse elemento aqui, né, imaginando que seja um objeto de interesse nosso, tá? Esse A aqui. Então, aqui a gente consegue ver algumas posições do elemento estruturante, né, que seria num processo de erosão que seria feito. Então, o que aconteceria, né? Então, o que a gente falou, né? O istmo, né, que esse miolo aqui ia ser perdido, né, porque o elemento estruturante ele não cabe inteiramente, né, nesse meio, por isso que aqui é perdido, que separa em duas coisas diferentes. E a mesma coisa nesses elementos aqui da borda, né, eles também não cabem lá inteiramente. Então dá essa redução e efeito, né, aqui a gente vê que começou a ter uma suavização nas bordas internas, né, então assim, que as bordas externas continuam bem sharp, né, bem definidas ainda. Então, a gente teria, né, a ponte entre as duas seções, que eu falei, né, o istmo lá, ele vai ser eliminado, né, que é esse pedaço aqui que não tem mais. Aqui é feito após a erosão, né. Então, porque essa questão, né, que era mais fino, né, do que o próprio elemento estruturante, por isso que a gente perdeu, né, dessa forma, que não coube para satisfazer essa condição. E mesma coisa que eu comentei com o que tinha aqui na lateralzinha, né? Que ele também foi perdido da mesma forma. Então, a abertura disso, né? Então é pra gente fazer, só lembrando, né? Como é que é a abertura? Então a gente tá vendo a abertura primeiro. A gente tá fazendo a erosão, beleza, né? A gente fez a erosão disso. E depois, né? Como resultado de abertura, a gente tá fazendo a dilatação disso. Então, conforme a gente faz a dilatação, no caso, mesma coisa, né? A gente vai andar, né? Então, aumentar isso, andando na borda, por exemplo, né? E vai, nesse caso, com esse elemento estruturante, arredondando, né? Aumentando e arredondando o elemento, né? Então,
no caso, agora das bordas externas. Então, igual aqui, né, as observações que a gente pode ver. O elemento final, o resultado final seria esse E, né, que a gente tem. O tracejado aqui era o que estava de objeto intermediário, né, que no caso é o resultado da erosão. Os cantos que estavam para fora, né, no caso, bem firmes, assim, né, com transições sem ser arredondadas, eles foram arredondados, né, dá para ver aqui, né, então a gente estava assim, eles foram arredondados como resultado disso. E os cantos que estavam dentro, né, eles foram mantidos, né, no caso. Então, em comparação com a imagem original aqui, né. Então, a gente manteve o elemento da forma como ele era originalmente, né. Então, a abertura seria esse resultado aqui nesse processo aqui para nós, né. Então, agora a gente vai ver, vamos conferir o fechamento também, tá? Então a gente vai ver o exemplo, né, basicamente do fechamento do A com o mesmo elemento estruturante, né, essa bolinha aí. Da mesma forma, né, a gente está fazendo primeiro a dilatação, nesse caso, né, então foi aumentado, né, todos os elementos, e inicialmente a gente tem um arredondamento, né, no caso, do que estava apontando para fora, o que está para dentro também mantém ainda, né, nesse intermediário do jeito que estava. Aqui, né, aqui foi aumentado, né, essa baía que estava falando, né, que teve uma redução, porque o disco não cabia aqui, né, então a gente imagina que ele foi passando por todas as bordas aqui, né, com a origem, então, iniciando esse processo de dilatação. Então, aqui seria, né, o processo da dilatação feito, né, e em cima disso, depois da figura dilatada, né, a gente faz a erosão, que aí dessa forma a gente vê que fica, né, no caso, como resultado disso, do fechamento, a gente mantém, né, os elementos, a gente não perdeu o centro, né, aqui, e todas as fronteiras mais externas, elas foram mantidas como da forma sem ter essa suavização. A suavização ocorreu nos elementos internos, né? Então aqui a gente pode ver que teve a suavização das fronteiras em outra circunstância, de outra maneira, né? Então, dessa maneira a gente consegue ver que a abertura e o fechamento, né, elas fazem suavização, né, dos elementos, mas de maneiras bem, né, diferentes, né, o resultado final disso. Então, a gente consegue ver isso. Então a gente viu, né, que basicamente a partir das primitivas que a gente tem, né, que no caso da erosão e da dilatação, a forma, né, a ordem como a gente aplica elas, né, vai variar muito, vai mudar bastante, né, a forma, o resultado final disso, né, dessa operação que a gente está fazendo. Então, pode ser que vai dar destaque para de acordo com o elemento que você está querendo que seja mais destacado naquele momento, né. Então, agora, a gente vai dar um exemplo mais prático, né, que eu acredito que seja bem interessante para a gente aqui, de fazer uma filtragem morfológica, tá? Usando aí essas operações que a gente viu durante a aula, que a gente consegue fazer obter alguns resultados bem interessantes em cima disso, tá? Então, a gente vai ter essa visão agora. Então, essas operações que a gente viu, né, a gente viu nesses termos mais de conjuntos e tudo mais, mas a gente consegue usar num contexto também para fazer uma filtragem. Então, a gente viu já com aquele exemplo do elemento lá do processador, daquela placa de circuitos lá, né? A gente consegue, por exemplo, remover alguns elementos com a dilatação de algumas coisas da erosão, perdão, de algumas coisas que a gente não quer.
Então, no exemplo aqui nosso, a gente vai ver uma impressão digital, né? Que vai ter com um ruído impulsivo aqui, né? Que são esses elementos mais claros que estão no fundo e também estão entre as cristas, nesses os sulcos aqui da impressão digital. Então, que isso pode degradar, por exemplo, depois de um processo de extração de características, de reconhecimento também, né? Que a gente pode reconhecer essa impressão digital depois, né? Então, essa filtragem ajuda, né, a dar uma limpada nessa impressão digital, eliminando elementos que não fariam parte, né, que não são desejáveis para a gente ter, né, nesse caso aqui. Então, a gente vai ver como que a gente consegue usar, né, a abertura e o fechamento que a gente acabou de ver, que é uma conjunção, né, da erosão e da dilatação, para a gente tentar dar uma melhorada nessa imagem, tá? Para melhorar a qualidade dela posterior e operações posteriores que possam ser feitas depois. Então, a ideia, né, é a gente eliminar esses ruídos, né, então, presentes aí, com o objetivo aí de melhorar, por exemplo, a percepção e o processamento posterior que for feito, tentando não fazer a menor distorção possível, né, sem também prejudicar muito ou degradar essa imagem, eliminar, mas depois mudar muito a imagem também, que não faria muito sentido, né. Então, nesse contexto, a gente poderia fazer uma abertura primeiro, depois um fechamento, para conseguir fazer isso. Então, a gente vai ser o que vai ser feito aqui, a gente vai ver passo a passo, né, como que a gente vai conseguir resolver isso, então, aplicando cumulativamente, né, abertura e o fechamento, para a gente ter um resultado, né, que nesse objetivo aqui seria de remover esses ruídos, né, eliminar a maior parte possível deles, sem ao mesmo tempo, né, você degradar essa imagem ou distorcer de alguma forma para nós aqui, tá? Então, o elemento estruturante, nesse caso aqui, seria um quadradinho 3x3, né, então, com esses zooms aqui, tá? Então, a gente, primeiramente, nesse caso aqui, né, para eliminar o ruído, logo de cara, a gente faz uma erosão, né? Então, considerando a erosão, a gente teria essa imagem original, ela dá essa afinada, e por consequência, né, basicamente o ruído do fundo já é removido. Então, no caso, né, os ruídos, foi por isso, esse elemento, por exemplo, de 3 pixels por 3 pixels, é que foi constatado, né, por exemplo, empiricamente, poderia ser testado também, que o ruído era menor, né, então, elementos, às vezes, no máximo 2x2, do que esse elemento estruturante. Então, dessa forma que a gente remove a partir, né, da erosão. Entretanto, né, tem um outro problema, que havia também ruído preto, né, não sei se vocês conseguem ver aqui, por exemplo, aqui no meio, né, o ruído também no meio dessas impressões. E dessa maneira, também tem um aumento indesejado, né, no caso, que foram aumentados, que seriam, por exemplo, aqui, né, ou aqui. Então, teve um aumento também desses ruídos internos, vamos dizer assim, né, após a aplicação aí da erosão. Então, o motivo para isso, né, que os elementos, eles são fronteiras internas, né, no caso, que foram aumentados conforme a erosão do objeto, né, então, a forma como foi feita, né, ele teve um aumento para, vamos dizer assim, um efeito colateral disso. Então, para eliminar esses buracos internos, vamos dizer assim, né, a gente pode fazer a dilatação. Então, com isso, fazer a erosão depois da dilatação, a gente faz a abertura já, né, por consequência. Então, como resultado de fazer a dilatação depois da erosão, que seria, né, do C para D aqui, né, essa transição, os componentes, né, que tinham esse ruído interno, vamos dizer assim, né, esses ruídos igual aqui, né, por exemplo, na base aqui, outros elementos também que poderiam atrapalhar, né, aqui também, eles foram
dilatados, né? Foram aumentados de novo depois dessa erosão. Então, o que aconteceu, né? A gente fez a dilatação, aliás, fez a erosão sim da dilatação, que a gente teve a abertura, né? De A por B. Então, o que aconteceu, né? Basicamente, que a gente conseguiu eliminar os ruídos do background aqui, né? Do fundo, praticamente. E, por consequência, né, a gente também aumentou o ruído interno, vamos dizer assim, né, dos elementos. E para reduzir esse ruído interno, que foi presente esse aumento ao diminuir, né, porque ele teria mais ou menos o mesmo elemento do que o fundo, né, então foi feita essa dilatação, tentando aí reduzir isso, né, por isso que a gente vê aqui essas diferenças aqui, tentando unir tudo, né. Mas ainda assim, né, no caso, né, apareceriam nessa circunstância novas lacunas que não deveriam aparecer, né, entre as cristas. Então, por exemplo, lacunas que não deveriam, no caso aqui, diferenças, né, que podem fazer diferença para a identificação depois disso, né, dos elementos, tá? Então, isso não é desejável também, né? Então, a gente pode fazer uma dilatação na abertura, né? E depois uma erosão para fazer obter isso, né? Porque quando a gente fez a erosão, acabou criando-se, né, um pouco de descontinuidades que não existiam, né? Então, quando faz essa dilatação do processo que foi feito na abertura, a gente... As quebras foram restauradas, né? Dá para ver aqui que, de novo, a gente tem uma continuidade, né? Uma junção do que era esperado, vamos dizer assim, né? Que os elementos aqui tinham ficado separados, que eram para ser uma coisa só, ela ficou separada, né? Então, quando foi aplicado a dilatação, né? Então, esse elemento aqui que estava com algumas separações, ele foi unido novamente, né? Essa crista aqui da impressão digital, esse risquinho que seria a crista, né? O elemento que tem um alto relevo, vamos dizer assim. Então, só que, né, por consequência, isso aqui ficou mais grosso de novo, né, ficou mais espesso. Então, dá para ver que isso aqui ficou longe, né, do original aqui, que era o ideal, o que era, né, mais ou menos próximo, né, aliás, esse aqui, né, que é o que a gente tinha. Então, para tentar retornar, né, voltar a isso, né, não ser tão espesso assim, a gente pode aplicar uma erosão de novo. Então, dessa maneira, a gente resulta nesse resultado, resulta no resultado é ótimo, né? A gente chega nesse resultado que praticamente, né, tá sem o ruído impulsivo, né, esse ruído, tipo, o sal e pimenta que a gente comentou já, né, dessa questão de ter os pontinhos brancos e pretos aí presentes, muito em razão, às vezes, do elemento que capturou isso, né, o scanner ou a câmera que captura isso. Então a gente consegue, né, ter esse resultado. Ainda assim, né, não é totalmente perfeito, porque algumas cristas, né, na impressão não foram totalmente separadas, e ou também tem algumas quebras nesse meio, né. Mas se a gente for olhar, né, o passo a passo aqui, a gente vê que o resultado final é muito interessante, né. Então, como forma de resumo, né, então a gente vê aqui, ó, a gente tinha a imagem com ruído, né, original, que foi extraída. Aplicando esse elemento estruturante aqui, né, 3x3 aqui pra gente, foi feita a erosão, né, então, que o objetivo da erosão principalmente é remover os pontos, né, esses branquinhos do fundo, que não faz parte da nossa análise, nem esses elementos entre, né, as cristas aqui também não, era o objetivo de remover eles, a gente consegue. Depois a gente fez, né, então, a abertura disso, né, que foi feito basicamente fazer a erosão e a dilatação, né, que é esse resultado inicial aqui, né. Depois foi feita a dilatação da abertura, né, no caso, para fazer um processo de fechamento, então, e depois foi feito o fechamento, que foi a erosão dessa abertura.
Então, a gente consegue ver que, né, esse passo a passo aqui, né, com essas primitivas já morfológicas, a gente consegue fazer um filtro morfológico, né, que basicamente a gente tende a fazer uma escolha, né, deixar passar apenas o que a gente gostaria que passasse, né, nesse caso aqui são os elementos da impressão digital, né, os elementos que a gente considera relevantes para a identificação, mantendo ainda uma certa continuidade. Por exemplo, esses dados aqui que foram separados, né, de certa forma perdidos, a gente consegue juntar nesse sentido, tá? Então, gente, com isso, tá, a gente fecha essa parte de morfologia, essa parte básica, pelo menos, né, no sentido de trabalhar com imagens binárias, né, nessa abordagem, pensando, principalmente, fazendo essa relação com teoria dos conjuntos. Então, dessa forma, a gente conseguiu ver que erosão e dilatação são as primitivas que a gente pode aplicar, né, para diferentes algoritmos morfológicos. Então, isso que a gente viu no final, esse exemplo da impressão digital, é um algoritmo que a gente pode considerar, né, como uma filtragem mesmo. Então, a ordem disso, as etapas que a gente pode aplicar, a gente consegue ter resultados diferentes em cima disso, né, a partir dessas duas operações primitivas. Basicamente, a gente consegue pensar na erosão como uma forma de remover o que é indesejado, principalmente aí, ruído ou algum elemento, né, igual a gente viu lá, mais fino de uma imagem, né, naquela questão do exemplo da placa de circuitos. A dilatação, aumentar isso, né, os objetos, para tentar, por exemplo, né, melhorar a compreensão, no caso, o entendimento, no caso das letras quebradas que a gente viu, né, que às vezes elas estão separadas, então complica no processo de identificação. E a abertura e o fechamento a gente pode usar, né, para suavização de contornos de maneiras diferentes, né, com erosão e dilatação em ordens diferentes. Na abertura a gente removendo primeiro os istmos, né, aqueles pontos mais finos, e eliminando as saliências mais finas, né. Então, coisas mais sutis acabam sendo eliminadas na abertura, né, para depois ter uma suavização. E o fechamento, ele tende a unir as continuidades mais estreitas, né, no caso daquela baía que a gente viu, né, que tinha algo assim. Com o fechamento, né, ele tende a fazer virar praticamente uma coisa só, né, preenchendo essas lacunas aqui. Então, dessa forma, a gente teve essa visão geral, né, então, de operadores morfológicos, que, voltando lá para o começo, né, são elementos, principalmente de formas, né, do formato de uma coisa, né, no caso aqui desses elementos que a gente está trabalhando, e com isso a gente consegue ter aí, basicamente, em termos bem simples, né, de se vai reduzir ou não uma coisa que está dentro desse elemento estruturante, né, o elemento estruturante totalmente dependente do resultado que a gente quer conseguir, e a partir disso, a gente consegue, por exemplo, uma filtragem, né, da mesma forma que, tirando proveito aí do que a gente já viu um pouco em termos de segmentação, a gente pode usar os princípios que a gente viu nessa questão de morfologia e tentar usar para fazer uma segmentação, por exemplo. Então, a gente vê a correlação, né, das áreas, do que a gente pode fazer a partir, né, dessas junções. E como que, né, vamos dizer assim, em termos básicos, né, a base em si é usado, né, do que a gente tem de abordagem matemática, todo esse conhecimento já em cima de teorias dos conjuntos, e a gente consegue tratar em cima disso essas operações com esses resultados bem interessantes, né? Por mais que são, de certa forma, bem simples, né? A gente consegue fazer uma filtragem bem completa e, ao mesmo tempo, obter um resultado interessante. Então, gente, com isso, né? A gente acaba a aula de hoje, tá? Do que tinha sido previsto aí, tá? Então, se vocês têm dúvidas, querem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? O pessoal foi perguntando durante, né? Se tem alguma coisa para agora também,
podem falar que o espaço da aula de agora é para vocês tirarem as dúvidas em cima disso, tá?